Oi pessoal, tudo bem? Saudades de vocês, tá? Estamos por aqui, ó. A gente tá perto, beleza? Mesmo estando longe. A gente já começou a conversar sobre alguns assuntos aí, e aí a gente falou sobre cidadania, a gente falou sobre direito e garantias, e que isso precisa ser individual, mas também coletivo. Nós falamos de diversidade, porque como é que a gente vai falar de um país como o Brasil, tão imenso, e não falar de diversidade? A gente precisa falar que precisa ter o quê? Comprometimento, combate a algumas coisas que muitas vezes a sociedade precisa abrir os olhos e fazer políticas públicas a fim de preservar o quê? Os seus participantes, os seus cidadãos. Beleza? Olha, quando a gente falou dessa questão de cidadania, direito, de diversidade, é preciso a gente também, eu que gostaria de dar uma olhada com vocês aqui no mapa, só para a gente verificar como isso precisa ser respeitado também no mundo. Se precisa ser respeitado no mundo, então também precisa ser respeitado no Brasil. Mas vamos lá, só para vocês. Olha assim, a gente tem uma América, tudo bem, mas é uma América que ela é anglo-saxônica, no Canadá, Estados Unidos, e do México ao Sul é uma América Latina, ou seja, é uma América diferente. Quando eu olho uma África, eu preciso lembrar, a África do Norte ela é branca, mediterrânea e islâmica, diferente da África subsaariana, que é chamada quê? A África negra. É diferente. Quando eu olho a Europa, eu preciso lembrar, ali nós temos eslavos, ali nós temos latinos, nós temos germanos, nós temos armênios. São diferentes. Quando eu olho também nos dias de hoje a questão do leste europeu, que naquele período de Guerra Fria ficou próximo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje eles têm uma vida aquém. Eles são diferentes. São europeus, mas são diferentes. Quando eu olho a Oceania, eu preciso lembrar que eu tenho Austrália e Nova Zelândia. Só que ali ainda tenho a Melanésia, Polinésia e Micronésia, que é como se dividem as ilhas. Ali, a princípio, eu tinha os aborígenes e os maores, eu tenho outros povos. Então, também são diferentes. Quando eu olho aqui o Oriente Médio, que fica dentro da Ásia, Oriente Médio fica dentro da Ásia, tá só? Então, eu olho ali os povos árabes, que são diferentes do povo judeu. Quando eu olho toda a minha Ásia, que é grandiosa, né, o maior continente, então vejo uma diversidade, porque eu tenho povos ali muito diferentes, com suas religiões extremamente diferentes uma das outras. E aí eu volto a pensar, que será do mundo se eu não tiver a questão da cidadania, do direito garantido individual, do direito garantido coletivo, de preservar, de observar essa questão das diversidades. Ou seja, um comprometimento de cada pessoa ao respeitar o outro, assim como ele é, mesmo que ele seja diferente. Tudo bem, nós verificamos no módulo, já que é conflito de cidadania, a questão com quilombolas, com indígenas, a questão da reforma agrária, enfim, tantas outras coisas, e a gente também poderia citar aqui o trabalho infantil. Onde precisa estar uma criança? A criança precisa primeiro estar protegida no seio da sua família. Num segundo momento, o governo destina o quê? Os núcleos escolares. Então, essa escola é para que a criança possa desenvolver o seu potencial. Toda criança é inteligente, toda criança é capaz. Então, precisamos de um local onde ela esteja segura, onde ela se sinta protegida, onde ela precisa ser preservada e onde ela desenvolva. Porque se essa criança tiver essas possibilidades, ele vai crescer um adulto melhor. E crescendo um adulto melhor, eu vou dizer para você, ele vai se tornar um cidadão melhor. Ele vai preservar o direito, ele vai preservar as garantias individuais e coletivas, ele vai preservar a diversidade, ele vai ter comprometimento. Então, passa também pelo núcleo familiar, mas passa também pelo ambiente escolar.
Então é importante que essa criança, você não furte dela a possibilidade que ela deve estar onde? Num núcleo escolar, para desenvolver, porque a criança vai receber uma série de informações, mas a criança também vai trazer algumas informações. E aí nós vamos agrupar, vai se debater, vai conversar, vai ensinar. Ela também muitas vezes vai ensinar. Mas a gente tem um espaço onde é um espaço saudável para a criança aprender a desenvolver os seus potenciais. Agora, já que estamos falando de tudo isso, cidadania, questão de conflitos, a gente precisa lembrar de alguma coisa. Por quê? Eu tenho os continentes América, Europa, Ásia, Oceania e África. Ah, tem o Ártico também, tem o Antártico. Tudo bem, mas assim. Mas vamos lá, mas vamos ficar com América, Europa, Ásia, Oceania e África. Só que nós estamos aqui hoje pela ONU, pela internet. Então a gente diz que esse cyberespaço, ele foi criado. Então ele seria o quê? Mais um espaço continental. Aliás, muito do dinheiro mundial passa por aí. Muitas relações comerciais passam por aí. Muitas informações passam por aí. Será que esse espaço também é um espaço que daqui a alguns anos ele vai entrar para esse módulo, para expandir esse módulo, assim como o módulo cita a questão dos direitos? Sim, porque é um direito que as pessoas sejam inseridas nesse mundo digital. É um direito que a pessoa seja o quê? Habilitada para que ela possa ter a informação. Porque se ela tiver a informação, se ela tiver a possibilidade de estar nesse mundo que nesse momento você está, ela simplesmente continua o seu processo do quê? De desenvolvimento. Eu preciso respeitar o que ela é em essência, se ela é quilombola, se ela é índia. Eu preciso respeitar tudo isso. Mas eu também preciso entregar a ela as possibilidades que ela tem para que ela possa continuar. E não haverá problema nenhum se ela morar numa tribo e necessariamente souber usar um computador. Não existe nenhum problema se essa criança morar num espaço de um quilombola e ela também souber que existe esse mundo digital e que ela pode usufruir sim. Cada vez que a gente vai resgatando, trazendo, incorporando ao dia a dia das pessoas, a gente resgata a cidadania. O que não pode acontecer é tirar dela o direito que ela tem. Então, como direito, ela precisa estar inserida. Por quê? Porque uma vez que ela esteja inserida nesse espaço, ela também vai conseguir abrir novas dinâmicas. Ela pode dizer como esse espaço pode ser usado em prol das coisas que ela precisa fazer e trabalhar como sociedade. Esse módulo foi um ensinamento para a gente de entender o que? Para cada questão social que nós temos no nosso país, seja ambiental, seja étnico, enfim, seja qual for o conflito, existe uma maneira de mediar isso, existe uma maneira de transformar isso, pegar esse conflito e fazer o quê? Trazer uma resolução. E nós podemos trazer resoluções onde as pessoas se sintam o quê? Respeitadas. E cada vez que uma resolução existir e a pessoa se sentir respeitada, novas resoluções, e nós podemos dizer o quê? Que nós estabelecemos o quê? Uma ponte. Porque em sociedade, muitas vezes, nós precisaremos fazer pontes. Em alguns momentos, fazermos muros. Porém, se nós efetivarmos mais muros do que pontes, nós vamos entender que o diálogo não fluiu e muitas vezes nós estaremos isolados e não conseguiremos enxergar o outro e o direito que o outro tem. Mas para enxergarmos o outro com os direitos que o outro tem, nós precisamos efetivar o processo de cidadania. Fiquem com Deus.
Beijão para vocês e a gente se encontra.